Continuando com o nosso curso de Geometria Plana, capítulo 3, que é a respeito de triângulos. Triângulos e outros assuntos mais. Vamos falar agora a respeito de bissetriz. Novamente bissetriz. Sim, eu não falei tudo sobre bissetriz, não. Olha só, todo mundo conhece bissetriz como sendo isso aqui, uma reta que divide um ângulo ao meio. Pode perguntar para qualquer pessoa, 99% vão dizer isso. A bissetriz é uma reta que divide o ângulo ao meio. Só que existe uma outra forma de dizer a mesma coisa. É a seguinte. Vamos colocar aqui um ângulo? Então, uma outra maneira de definir a bissetriz. A bissetriz é uma reta, claro que nem essa aqui, cujos pontos têm a seguinte propriedade. Qualquer ponto da bissetriz, ele vai ter distâncias iguais para um lado do ângulo e para o outro lado do ângulo. Isso aqui é uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Falar que divide o ângulo ao meio é a mesma coisa que dizer que essa reta que a gente está chamando de bissetriz, todos os pontos dela vão ter distâncias iguais para um lado do ângulo e para outro lado do ângulo. Isso são definições equivalentes. Então, pegamos aqui um ponto específico da bissetriz. Claro que esse outro ponto aqui pertence à bissetriz também, né? Ele tem o quê? Distância zero para os dois lados. Agora, esse outro aqui não tem distância zero e tem infinitos outros pontos aqui também que vão ter distâncias iguais. Nós já definimos o que é a distância de um ponto a uma reta. É você baixa uma perpendicular e aí você pega a medida aqui dessa perpendicular, né? Entre o ponto e essa reta aqui. Então, essa distância aqui vai ser igual a essa distância. Então, essa propriedade, ela tem para todos os pontos da bissetriz. Ah, mas e essa história de ângulo dividir ao meio? São equivalentes. Quer ver o que vai acontecer? Se você considerar que essas distâncias são iguais, vamos dar um nome para esses pontos aqui. Aqui eu vou chamar de O, aqui eu vou chamar de A, B e C. Olha o que vai acontecer. Estou partindo do princípio que essas distâncias são iguais. Então, temos que AB é igual a AC, para esse ponto aqui. Agora vamos pegar esse ponto, ligar aqui ao vértice, e assim vamos formar esses dois triângulos retângulos. Então, temos aqui o triângulo OAB e o triângulo OAC. E aí você se lembra do caso de congruência de triângulos para triângulos retângulos? Eu já mostrei aqui na aula anterior aqui desse capítulo. Para triângulos comuns, você tem os seguintes casos de congruência. O caso LLL, o caso ALA e o caso LAL, né? Você, para identificar dois triângulos congruentes, lembrando, congruente significa iguais, iguaizinhos, com as mesmas medidas e mesmos ângulos. Você não precisa identificar todos os lados e todos os ângulos, basta 3, mas 3 desse jeito aqui. Então, se você tem um triângulo aqui e outro triângulo aqui, e você consegue mostrar a igualdade desses lados aqui, isso aqui se chama caso LLL. Aqui é a mesma coisa, o caso ângulo, lado, ângulo. E aqui o caso lado, ângulo, lado, né? Quer dizer, dois lados e o ângulo entre eles tem que ser iguais. Se eles forem, então você vai ter dois triângulos congruentes. Agora, triângulos retângulos, eles têm uma outra situação mais, digamos assim, confortável. Você, para ter dois triângulos retângulos congruentes, basta que você identifique hipotenusas iguais e catetos iguais.
Mas catetos iguais não precisam ser os dois catetos, não. Basta ser um cateto. Se você tiver um cateto de um triângulo igual a um cateto de outro triângulo, você mostra que eles são triângulos congruentes. E isso é exatamente o que está acontecendo aqui. Olha só esses dois triângulos aqui, o triângulo OAB e o triângulo OAC. Primeira coisa, eles são retângulos. Eles são retângulos porque a gente pegou aqui uma perpendicular. Para pegar a distância entre um ponto e uma reta, a gente pega aqui uma perpendicular. Aqui também, né? Então, certo, eles são retângulos. Eles têm hipotenusas iguais. Então, aqui nesse caso, a hipotenusa de ambos os triângulos é isso aqui, ó, OA. É o segmento que vai do ponto até o vértice do ângulo. É o mesmo, então, são hipotenusas iguais. E ainda tem aqui catetos iguais. Por quê? Porque eu falei que a bissetriz é o conjunto de pontos que tem as distâncias iguais para um lado e para outro lado do ângulo. Então, essas medidas aqui são iguais. Vou marcar de azul aqui. Essa medida é igual a essa. Então, nós vamos ter aqui AB é igual a AC. AB é igual a AC. Quer dizer, esses dois triângulos retângulos têm catetos iguais. Tem um cateto igual. Esse cateto é igual a esse. Então, a partir dessas três condições, isso aqui é uma condição de congruência para triângulos retângulos. Eles têm que ser retângulos, eles têm que ter hipotenusas iguais e tem que ter um cateto igual. Basta um. Como aqui nesse caso. Então daqui, isso é suficiente para a gente concluir que esses dois triângulos são congruentes. Ou seja, o triângulo OAB, ele é congruente ao triângulo OAC. Então, já que eles são congruentes, eles vão ter os ângulos todos iguais e os lados todos iguais. Então, isso permite a gente concluir, por exemplo, que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Ou seja, partes iguais, então divide o ângulo ao meio. Então, a gente pode dizer que o ângulo AOB, assim, vai ser igual ao ângulo AOC. Então, ângulos iguais aqui, portanto, esse ângulo é dividido ao meio por essa reta aqui. E assim como eu fiz para o ponto A, existem infinitos pontos aqui que tem essa propriedade. Claro, eu falei um ponto genérico que tem essa propriedade. Você vai ter infinitos outros pontos também com essa propriedade. Então, por exemplo, esse ponto aqui, se você traçar as distâncias, você também vai ter aqui distâncias iguais. Então, a gente pode definir, dizer o que é uma bissetriz de duas maneiras. Ou eu falo que a bissetriz é uma reta que divide um ângulo ao meio, então esse ângulo vai ser igual a esse, apesar de estar mal desenhado, né? E uma outra maneira de dizer é que a bissetriz é uma reta cujos pontos têm essa propriedade aqui de ter distâncias iguais aos lados do ângulo. Por que eu estou falando isso? É porque tem problema que você tem a bissetriz e tem que usar por aqui. É isso que vai te resolver o problema. Às vezes isso aqui te resolve um problema quando é dada a informação que é uma bissetriz. Você dá prosseguimento por esse caminho dos ângulos iguais. Agora tem problema que fala em bissetriz, mas aí você vai encaminhar o problema, né, dar prosseguimento para a resolução, usando o fato de que essas medidas aqui são iguais, tá? Depois a gente vai ver problemas onde aparece essa segunda, digamos, definição de bissetriz que você precisa conhecer.